Olá, boa noite a você que está aqui ao vivo com a gente. Bom dia, boa tarde. Vamos começar a nossa live. Um tema super interessante. Vou marcar aqui o tema. Caraca, o nosso convidado já está aqui. Pontual! Que isso, meu jovem. Sou mineiro, não perco trem, não. Espera aí, deixa eu só marcar aqui para ficar... Oh, abre. Cancelar. Treinando. Você vai ver o que vai acontecer. Vou marcar o... Vou marcar o comentário para quem entrar saber do que se trata. Tá bem. Pronto. Deixa eu entrar aqui. Tem um punhado de gente perguntando, manda o link. Tem que avisar, né? Agora não dá mais para avisar, que é no Instagram. Dá para avisar, você manda... Se a pessoa estiver no Instagram, você aperta aqui embaixo essa asa delta e aí manda para as pessoas e vai convidando. Tá bom, mas agora, não sei, é muito difícil. É complicado, né? Tá muito complicado para mim. A Ana faz isso para você. Vitor, Deixar eu descer aqui para poder fazer alguma coisa por mim, porque eu não vou conseguir fazer, não. eu tenho assim, um padrão que eu adoto nessas lives que eu faço. O meu público aqui, a maioria é de aluno, advogado recém-formado, estudante, etc. E o nosso objetivo é fazer com que essas pessoas se desenvolvam como pessoa, assim, e profissionalmente e como ser humano. E você, eu queria falar uma coisa para você, que você, para mim, é um exemplo, né? É um exemplo de pai, é um exemplo de marido, é um exemplo de amigo, é um exemplo de profissional e é um exemplo de desportista. Você é o cara que não entra para perder. Mas se perder também tudo bem, vida levanta e Claro, segue o barco, vida que segue, claro, literalmente. claro. Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, que você possa assim, trazer um pouco da sua experiência para ajudar os outros a se desenvolverem assim como você conseguiu. Ó, tá aqui falando padrinho também, né? Então... Marcelo, sim, primeiro eu quero te agradecer também. Te confesso que foi um presente você me convidar. Eu acho super interessante poder falar das coisas que eu amo fazer, que é o esporte, e viver, que é uma das coisas, para mim, é um exercício diário que eu adoro fazer, que é viver. E você falando assim dessa maneira me deixa muito emocionado. Não sei por que eu estava falando com minha mulher, que eu acho que é um dos reflexos da pandemia, né? Eu conversando com o meu terapeuta, ele falou assim, uma das coisas mais recorrentes que eu vejo na minha análise diária aqui todo mundo reclama do cansaço. E é engraçado como todo mundo está tomado pelo cansaço, um cansaço que é um pouco inexplicável, porque nossas rotinas, de certa forma, elas foram reduzidas em alguma extensão, e, curiosamente, todo mundo se sente um pouco cansado, mas é um cansaço emocional, né? E o cansaço, eu costumo dizer que ele prega peças na gente que são super incríveis. O cansaço te aproxima muito da emoção, né? O cansaço te leva muito próximo de sentir as coisas mais à flor da pele. E hoje, especificamente, eu falei pra minha mulher assim, hoje eu estou tão emotivo, tão emocionado. Aí você começa me fazendo um elogio desse, daqui a pouquinho já vou me derramar em lágrimas aqui para você. Eu tô falando aquilo que eu sinto. Eu acho que aquilo que a gente falou até antes, quando eu te convidei, etc. As lives espontâneas, elas são muito melhores do que aquelas lives métricas. Elas ficam chatas. Você vê que é combinada a pergunta e a resposta. Eu só aceitei o seu convite porque eu sabia que isso aqui ia ser um bate-papo. E nesse espírito, para mim, é um prazer estar aqui. Bom, mas eu queria, nesse início, assim, pedir para que você fizesse... Não vai trazer teu currículo extenso, né? Eu queria que você fizesse uma breve apresentação, assim, quem é o Vitor, para que as pessoas saibam, né, o que você faz, o que você é. Quem é o Vitor? Aqueles que não perceberam ainda, o Vitor é mineiro, né? Nascido em Araxá, Minas Gerais. Atleticano, aproveita. Atleticano doente, apaixonado pelo preto e branco.
Se durante uma tempestade houver uma camisa preta e branca pendurada no varal, o atleticano torce contra o vento. Assim somos nós, atleticanos, né? Eu acho que um pouco da minha resiliência nasce daí, de nunca ver título nenhum e continuar sendo torcedor do Galo. Mas eu sou mineiro, nascido em Araxá, fui criado em BH. Em BH eu me formei em engenharia civil, me formei em administração de empresas. Curiosamente, uma diferença de 7 dias, eu me formei em uma num sábado e na outra no outro sábado. Eu fiz as duas ao mesmo tempo, trabalhei. No começo eu era granjeiro, essa é uma parte que você não sabe, Marcelo. Não sei. Pois é, eu era granjeiro, eu tinha uma granja de frangos para abate, criava 25 mil pintos. E a gente vendia a cada 60 dias ali 50 toneladas de carne de frango para poder... Foi a primeira experiência minha com empreendedorismo. E assim que eu terminei minha faculdade, eu botei na minha cabeça que eu quisesse ser alguém. Eu primeiro precisava falar inglês, eu não falava inglês, eu falava mal e porcamente. Eu tinha estudado inglês na escola e um pouco fora da escola, né? Mas eu não tinha a fluência em inglês. Eu botei na minha cabeça que eu precisava de falar inglês e eu precisava de ter um terceiro diploma que as pessoas pudessem me respeitar, e eu achava que esse diploma tinha que ser fora do Brasil. Aí eu consegui, uma alma boa que resolveu me dar a oportunidade de estudar fora, me faltava um pouco dos recursos na época, e eu consegui uma empresa que me financiou, e eu fui assim estudar nos Estados Unidos, em Washington. E como é que você fez com o probleminha do inglês? Marcelo, morri de rir, porque eu saí daqui, foi a primeira vez que eu saí do continente sul-americano. Eu peguei um avião para ir para minha lua de mel e já para morar nos Estados Unidos. E eu me lembro que a primeira coisa, a gente foi foi num navio e o cara perguntou o que eu queria. E eu sabia, isso aí é fácil para mim, né? Eu quero steak and frites. Nem fries eram frites. Aí o cara falou, bom, steak and fries, how do you want to make it? Aí eu parei e falei, fudeu. Eu já não sei mais como responder essa pergunta. Mas assim foi, eu me dediquei, eu botei na cabeça que não podia ter amigos brasileiros, no princípio pelo menos, aí me forcei a aprender inglês, daí o inglês veio, com o inglês veio a formatura no MBA, e aí veio primeiro um convite para vir voltar para o Brasil para trabalhar no Rio de Janeiro. E foi com um cara chamado Luiz César, que era o presidente e um dos principais acionistas do Banco Pactual. Eu aceitei aquilo, foi um amigo meu que tinha me recomendado, eu fui entrevistar com ele num hotel Hotel Del Mônicos, que nem existe mais em Nova York. Ele gostou muito de mim e falou, vou te contratar, você vai ser o primeiro MBA que a gente vai contratar para o banco. E aí eu vim para o Rio de Janeiro, imagina, mineiro, aportei aqui, eu me lembro que minha mãe tinha feito um enxoval para mim quando eu casei. E eu tinha só um terno, era um terno de poá, sabe? E as camisas eram de linho. E eu cheguei para trabalhar num banco de investimento, um dos mais famosos do Rio de Janeiro, todo mundo super chique, e eu de marrom e uma camisa de linho. Mas assim a vida foi, eu acabei me apaixonando pelo mercado financeiro e desde então acabei ficando nele. De lá para cá foram várias experiências, e hoje eu sou sócio de uma gestora de recursos, e a gente desenvolve diferentes atividades de investimento nela. Eu sempre fui apaixonado pelo esporte, só para poder contar um pouquinho mais de mim, eu sempre fui muito apaixonado pelo esporte. Eu, às vezes, fico brincando, acho que eu já fiz de tudo, já tentei de tudo. Já fiz ginástica olímpica, já joguei vôlei, já joguei tênis, já joguei o que você imaginar, você perguntar, é capaz... Talvez curling. Curling, curling eu ainda não tentei. Mas meu cunhado insiste muito para que eu faça com ele o curling. De qualquer maneira, eu sou apaixonado pelo esporte. É uma coisa que está dentro de mim, não sei porquê, porque na minha casa não tem ninguém com essa tradição, ninguém que tenha sido um aficionado pelo esporte, mas eu desenvolvi isso dentro de mim e ele sempre me acompanhou. E sempre me levou a caminhos que eu nunca havia imaginado. Depois a gente pode explorar um pouco mais. Mas assim, no Rio de Janeiro eu tive condições de me aperfeiçoar um pouco mais, então, de faixa preta de karatê a 3 vezes Ironman, passando por algumas outras conquistas, eu sempre experimentei um pouquinho, porque eu acho que o esporte me ensinou muito e é por isso que eu falo que eu queria escrever um livro, ainda não consegui fazer essa jornada,
mas esse livro já tinha um nome, que é Treinando para a Própria Vida, que foi um pouco do que eu experienciei no meu treinamento para o Ironman, que a gente entrava numa coisa tão forte de treinar e repetir, que eu achava que aquilo era uma oração. Imaginar que você fica sentado em cima de uma bicicleta durante 5 horas e meia, pedalando 180 quilômetros, com aquele movimento repetitivo, chega um determinado momento que parece que você sai um pouco do corpo, né? E começa aí me vem sempre a figura do Ayrton Senna dizendo que nos flying laps dele ele falava que ele conversava com Deus, né? Que ele via Deus, que ele tocava Deus. E essa é a experiência que eu trago do esporte. O esporte me leva a isso, me leva a tocar Deus, a trocar com Deus, a trocar com a humanidade, a trocar com a natureza. Então, é um pouco de mim, eu sou isso. Calma, Vitor. Vamos por etapas. Você está muito afoito. Estou muito afoito? Queria falar... as pessoas falam aqui, Vitor, a gente tem que dar atenção a elas também. Então, tem uma tal de Júlia Roquette que entrou aqui. É. Tem uma tal de Ana que fica mandando coração, beijo, falando que é um amor. Essa é a parte melhor da minha vida. Eu sou pai de Júlia Roquette, pai da Marina e do João Vitor, e casado com essa maravilhosa esposa, a doutora Ana Mel. Que disse aqui que se não fizesse esporte, ela foge de casa. Porque você tem muita energia. E é verdade, é essa a sensação que a gente tem. Vitor, foi muito legal essa tua introdução, porque essa sua história de vida ela é muito mais bonita do que eu imaginei ou do que as pessoas imaginam. Porque uma das coisas que eu escuto muito é o seguinte: você teve tudo fácil na vida, né? Você conseguiu estudar, você conseguiu fazer isso, conseguiu aquilo. E eu faço questão de trazer pessoas aqui que lutaram pelo que têm, né? E a tua história é uma história de luta, uma história de enfiar a cara, de correr atrás, de buscar um objetivo, foca em alguma coisa e faz o que é possível para alcançar essa coisa. Quer dizer, é de dedicação integral àquilo que você colocou na vida. E eu acho que isso é muito importante para essa garotada nova, que cria sempre desculpa para alguma coisa, né? Dificuldade todos nós temos. Eu costumo dizer, se eu for contar a minha história triste, eu também tenho uma para contar. Todo mundo tem uma para contar. A gente tem que contar o que a gente fez para passar essa história, para suplantar essa história. E você serve como exemplo para essa garotada, né? Que não é fácil fazer o que você fez e chegar onde você chegou. Por isso que eu comecei dizendo do orgulho que eu tinha de poder falar que sou seu amigo, de ter você aqui, né? Vitinho Ramos, que maravilha, querido amigo maravilhoso. Cláudia Serrano de Lima, grande corredor, dupla dinâmica do Nonô. Eu estou tentando ler as coisas que você foi falando, você engatou aí numa quinta, e o pessoal foi escrevendo aqui. Eu acho engraçado, Marcelo, uma curiosidade que eu tenho é que todo mundo acha que só ele tem problema, né? Assim, a verdade é que no mercado financeiro a gente tem uma história muito engraçada, que as pessoas só contam as vitórias que fizeram, mas ninguém conta. Eu acho que é o contrário, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. É o contrário. Eu acho que a minha história ela só existe porque existiram os percalços e porque existiu também a força para ultrapassar cada um deles, né? Eu venho de uma família de 7. Eu lembro, curiosamente, eu sou o último, sou o rapa de tacho de uma família de 7. E eu me lembro como era a disputa. Eu usei a roupa que o meu irmão mais velho usou, que passou para o meu irmão do meio, que passou para mim. E não há demérito nenhum nisso, só há alegria. Para mim, isso é alegria. Eu tinha o que vestir, eu tinha o que usar. Criado numa família super tradicional mineira, assim, mas Deus, engraçado, eu olho para trás, eu sou super agradecido por tudo aquilo que Deus me deu, que foi de bom e de ruim, porque eu só estou aqui, eu só sou quem sou e eu gosto muito de quem sou, né? Porque teve o bom e teve o ruim, né? Então, assim, eu acho que o bom da vida é você olhar para o ruim e falar assim, nossa, que bom que eu passei por isso. São as cicatrizes que a gente carrega que formam a nossa identidade, né? É isso mesmo. No meu caso, eu estou com bastante, né? Porque eu estou todo enrugado já. Que é isso. Vem cá, aí
me explica como é que você começou no esporte, assim, essa energia toda presa, depois que foi lá, aprendeu inglês, voltou aqui, ou lá você já fazia esporte? Você sabe, não, na verdade, assim, eu sempre cresci muito próximo do esporte, né? Eu fui campeão mineiro, campeão metropolitano 2 vezes no futebol de salão. Antes do futebol de salão, aos 14 anos de idade, eu comecei a lutar karatê, porque meu irmão ia começar a lutar karatê. Eu achei aquele muito legal, eu fui lutar karatê. Fui vice-campeão brasileiro de karatê. Do karatê, eu acabei, quando vim para o Rio de Janeiro, eu voltei para o karatê. Continuei lutando aqui junto com o Tanaka, falecido Tanaka, uma pessoa, um grande mestre. E depois eu tive uma passagem rápida por Uberlândia, lá eu lutei karatê, lá eu voltei, eu comecei a me interessar muito pelo triatlon. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu tive contato com uma academia que ficava no mesmo prédio que eu trabalhava, lá no centro da cidade, na RB1, e eu conheci aquele que hoje, para mim, além de um excepcional treinador, é um grande amigo, que é o Norberto, um cara que me conhece em todos os meus bons e maus momentos. Junto com ele, a gente foi até completar o primeiro triatlon, que foi feito dentro da academia dele. Ele fez aquilo para poder me incentivar a continuar. Foi um campeonato de triatlon indoor, que é a coisa mais difícil de você fazer. Imaginar você fazer um triatlon numa piscina de 17 metros, com bicicletas estacionárias e esteiras, mas a gente fez isso, eu completei, depois eu comecei a aumentar, até que fui à distância do Ironman, fiz 3 Ironmans, não completei um deles, eu acabei desmaiando no terceiro. Depois do Ironman eu fui fazer corridas de ultradistância, eu fiz eu cruzei os Andes, né, o Cruze de Los Andes, fiz algumas provas aqui no Brasil, onde conheci pessoas fantásticas. De novo, eu volto a insistir, né? Essas coisas de longa duração, esse esporte de muito tempo refletindo com você mesmo, te leva a uma relação meio extracorpórea, assim, que você fica meio extasiado. E de lá eu fui onde hoje estou. Hoje eu sou remador do Clube Carioca Vaar. Tive uma oportunidade incrível de encontrar pessoas maravilhosas, um mestre, um cara que rema muito, que é o Marcelo, que nos ensina coisas maravilhosas, e acabei culminando, para desgosto de todos os atletas cariocas do Carioca Vaar, o Mineirinho veio para cá para ser campeão pan-americano. Ano passado a gente foi campeão pan-americano. Era isso que eu ia perguntar, da medalha que você conquistou. Na verdade, a gente conseguiu montar uma equipe bem interessante. A minha categoria é de 50 a 59 anos de idade. E no Brasil, no ano passado, nós ganhamos tudo. Ganhamos brasileiro de velocidade, brasileiro de distância. E aí fomos convidados, classificamos para ir fazer a prova de Pan-Americano lá em Rapa Nui, na Ilha de Páscoa. E a gente foi com muito esforço, muita ajuda, até financeira minha. Fiz questão que as pessoas pudessem estar lá. A gente acabou indo até Rapa Nui e valeu cada centavo, porque a gente chegou lá, eu tenho uma filmagem do cara da prova dizendo a canoa mais rápida do mundo, porque a gente chegou tão na frente que a gente estava tão treinado e a vontade de ganhar era tão grande que a gente chegou tão na frente que ele chamou a nossa canoa de a canoa mais rápida do mundo. E aí nós nos sagramos campeões pan-americanos lá. Eu costumo dizer que é pan-americano porque a gente saiu daqui para fazer um sul-americano, mas chegou lá, o Panamá estava lá. Como o Panamá vinha da América Central, virou um pan-americano. A gente falou, opa, então vamos ganhar o pan-americano. Vitor, Nina, Roque, deve ser Roquete, GRL, Castro, todos falando que você é o máximo, só que com outro termo, entendeu? Te amo, tio. Não falei que era dupla dinâmica? Cláudia Serrano de Lima. Claudinha. A Ana falando dupla dinâmica mesmo. Mas eu tenho uma pergunta, Vitor, do Rafa Macedo. Qual seria o seu conselho para um jovem ingressando no mercado de trabalho? Rafa, assim, acho que o primeiro desafio é você fazer aquilo que você gosta, né? A gente fica muito focado em determinado momento da nossa vida de tentar fazer aquilo que a gente acha que vai dar mais dinheiro para a gente ou que vai trazer um sucesso mais rápido para a nossa vida. E eu acho que o sucesso, ao longo do tempo, você vai aprendendo que o sucesso tem muito a ver com você fazer o que você gosta.
quando você faz com o que você gosta, é muito difícil de você não dar certo, porque você já vai ser feliz fazendo o que você gosta. E no fundo dar certo é ser feliz, é conseguir, de alguma forma, acordar de manhã e ter vontade de trabalhar, e dormir pensando que amanhã tem trabalho de novo, porque quer queira, quer não, a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que com a nossa... Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente tem a obrigação de procurar fazer o que a gente gosta. Depois tem outra coisa que eu falo, Rafa, que eu acho que você podia lembrar dela, e se você lembrar dela, já valeu muito a nossa conversa aqui entre eu, você e o Marcelo. Eu guardo um negocinho para as pessoas não esquecerem, que eu chamo assim, você vai guardar. É o filha da puta do Vitor, FDIP. São 3 palavrinhas, FDP. Se você fizer isso, eu acho difícil não dar certo. É foco, determinação e persistência. Então, guarda isso. FDP, foco, determinação e persistência. Se você botar isso na sua vida, eu te garanto, e você pode me vir cobrar a qualquer momento que você quiser, eu te garanto que vai dar tudo certo. Desde que você tenha foco, que você seja determinado de chegar onde é que seu foco está e que você persista. Porque certamente vai ter sempre muito mais gente para te jogar pedra do que para tirar do meio do seu caminho. É verdade. É verdade. Eu uso 3 palavrinhas também, Vitor. TDE. Trabalho, dedicação e estudo. São 3 palavrinhas mágicas para você conseguir vencer na vida. A Cris, e espero que o Derek esteja bem, dizendo que é muito, muito bacana essa conversa, que você é um cara cheio de história. É verdade. O Vitor é um sujeito cheio de história, cheio de causa para contar, né? A vida Você não é falou uma coisa, Vitor, obrigado por ter respondido o Rafa, mas você falou uma coisa que mexeu muito com as pessoas aqui, e são muitos comentários, muita gente gosta de você, é difícil acompanhar, conversar com você e ficar acompanhando as letrinhas que estão subindo. Meus 2 neurônios não conseguem fazer isso, né? Eu já dizia, eu nem leio. Eu tenho certeza que se tivesse a Ana, estava tudo organizado, esquematizado, as perguntas feitas para responder, etc. Mas, assim, a gente faz o que é possível. A Ana aprendeu que o filho é um chefe de cozinha excepcional, de mão cheia, e a mãe ajuda ele a fazer os lives. Então, ela já mais ou menos já sabe até como é que é a dinâmica de lei. Mas então, Vitor, uma das coisas que deixou as pessoas interessadas e que eu queria voltar até porque tocou muitas pessoas, foi você falar que quando você está na bicicleta, assim, depois da 4ª hora, depois da 3ª hora, você entra meio que em sintonia com o universo, né? Pode usar Deus, as pessoas usam Deus, outros usam... Então, você consegue se aprofundar um pouquinho mais nisso? Sim, se você fosse parar para fazer alguma analogia, rezar, né? Rezar um terço, por exemplo, no fundo, nada mais é do que uma repetição. Né? Você repete. Quando você faz qualquer exercício de concentração, qualquer coisa, o que você faz quando você fala, fica no seu mantra. O mantra nada mais é do que uma repetição, até que você consiga limpar um pouco a sua mente dos pensamentos mundanos que estão ali o tempo todo te bombardeando, e você deixa ela mais livre para perceber outras coisas. O esporte tem isso com uma facilidade um pouco maior. Eu sempre assimilei ao esporte uma razão simples. A partir do momento que você está fazendo a mesma atividade, que nada mais é do que a repetição. Né? Imagina você pedalar. É repetição o tempo inteiro. Você tem que estar atento, portanto, você está atento com uma repetição, que significa que você tem mais facilidade de limpar um pouco a sua mente dos problemas e desconectar. E aí, à medida que isso vai passando e o cansaço vai se aproximando, a sua adrenalina, né, a quantidade de endorfina dentro do seu corpo, te leva a uma relação muito mais aprofundada. Se eu falar aqui, vocês vão achar que eu sou louco, mas assim, os pássaros tomavam outra cor, tudo era diferente. E aquilo ali era uma coisa que não adianta eu querer passar para vocês. Ela é quase que uma religião, né? Não é uma religião, mas é quase que uma reza. Né? Assim, então, experimenta fazer, quando você estiver fazendo esporte, se concentrar no movimento, se concentrar na repetição, que você vai ver que com o tempo isso vai te levar a um outro patamar de consciência.
E esse patamar de consciência, eu sempre pensei em Deus. Eu não estou falando da religião. Eu não estou falando das coisas dos homens. Eu sempre relacionei a Deus, né? Quando corria, eu corria no meio do mato. Então, Deus, para mim, era aquela natureza ali. Quando eu estou remando, eu estou na água. Deus, para mim, está ali também presente na natureza. Quando eu estava pedalando, eu estava sempre numa estrada com um verde, um visual muito grande. Então, Deus sempre muito presente nesse momento. Por isso que eu falo que, para mim, eu via Deus. Eu estava mais próximo dele, porque me levava a essa espiritualidade. Sempre me deixou mais calmo. O esporte sempre me trouxe essa benesse como uma consequência maravilhosa de ficar em paz com a sua saúde, né? Só que eu também não sou lá um cara assim tão saudável dessa maneira, mas enfim, não sei se consegui explicar, mas é um pouco do que eu sinto. Não, você explicou perfeitamente. Eu queria falar que a Cris e o Cláudio Mota estão aqui também. O Paulo está aqui, né? O nosso querido Paulo. A Renata eu não vou falar, porque por razões óbvias. Um beijo. Eu fiquei com medo de só ter eu e você na live, eu sair espalhando para um punhado de gente para ver se eles vinham aparecer. O Vitor, não se preocupa, eu costumo dizer o seguinte, não se preocupa com a live. Agora a gente tem, sei lá, 30 pessoas aqui. Não se preocupa com a quantidade de pessoas. Porque esse vídeo, quando a gente bota no IGTV e quando baixa para o YouTube, você tem uma visualização muito maior. Então, a quantidade de pessoas que você alcança é muito maior do que se a gente alugasse um auditório para você falar. Você pode ter certeza disso. E a repercussão que vai dar um vídeo com esses teus... essa tua história de vida, esse teu ensinamento, né? Isso é o teu FDP, né? Vai trazer, eu acho que é muito importante para as pessoas. Então, não se preocupa com quem... É óbvio, a gente se preocupa com quem está aqui, né? Mas a gente tem que se preocupar também com quem vai ver depois, que é também o nosso foco. Então, a gente sempre alcança mais gente do que você imagina, mas muito mais gente, né? Legal. A Ângela, o Marcos e a Lola também estão aqui. Beijo. Vitor, e você não sossega o facho no esporte, né? Você fica sempre mudando de esporte. Assim, eu gosto de coisas que me desafiem, né? Assim, de um tempo para cá, eu estou muito preocupado um pouco também com o futuro, né? Não adianta também eu ficar massacrando o meu corpo muito. Eu adorava correr. Uma das coisas muito legais que eu fazia era sair num sábado de manhã, ir para a trilha e ficar 3 horas sem ver uma alma viva. Eu ficava ali no meio do mato, sempre fiz isso acompanhado, que é uma coisa que eu recomendo a todos. Se pratica esporte, sempre pratica com alguém do seu lado, que eu acho que isso é uma questão de segurança. Então, eu sempre ia com alguém, mas assim, eu ficava sem ver uma alma viva durante horas, ali no meio do mato. Tem que ser alguém que se dê bem com você, né? Não sei. Imagina brigar ali. Não. Mas o que é mais importante é que chega com o tempo, que aquela coisa de ficar massacrando o seu joelho, massacrando todas as suas juntas, chegou um ponto que eu falei, eu tenho que procurar alguma coisa que seja menos impactante. E aí veio a história do remo, né? Por isso que eu fui para uma coisa que me traga menos impacto e por isso que eu mudei. Não estou pensando muito em sair daqui não, porque eu acho que aqui está bom para mim agora. Encontrei um esporte que me mantém saudável, feliz e fazendo aí... Agora, como todo mundo, Marcelo, assim, a vida é feita de altos e baixos. Eu quero acordar... Tem semana que eu quero acordar 4 horas da manhã para ir para o mar, para remar. Mas tem semana que eu não tenho a menor vontade de levantar. Isso é igual para todo mundo. Igual para assim, não existe um atleta nesse mundo, nenhum, que acorde todo dia com vontade de fazer aquilo. E sendo ele profissional, amador, o que for, não existe nenhum. O que existe é a determinação, é a vontade. Assim, de novo, né? Se você tem o foco, se você tem dentro de você a resiliência, a vontade, aquilo que te leva para frente, você acaba vencendo. E para o esporte, o maior desafio chama-se preguiça. Né? Você levantar de manhã chovendo, agora está chovendo, eu estou pensando aqui amanhã, para poder estar às 6 horas junto com todo mundo, com a canoa já dentro da água para começar o nosso treino, eu vou precisar de sair de casa às 5 horas, porque minha canoa está num lugar mais distante, eu vou ter que ir remando até esse lugar, até o lugar que todo mundo se encontra, para então fazer um treino de 12 quilômetros para voltar, para guardar a canoa, para voltar para casa. Mas 5 horas da manhã, amanhã eu estou de pé. Eu tenho brigas homéricas aqui em casa com a minha mulher, porque você vê como é que são uma coisa. De novo, e também são escolhas, gente. A vida é feita de escolhas.
se eu pudesse voltar lá para aquele jovem que me fez a pergunta, né, qual que é o conselho, o FDP é um ótimo conselho. O outro é lembrar que a vida é feita de escolhas, cara. Assim, se você quer ter sucesso em algumas coisas, você vai ter que abrir mão de outras. Assim, É verdade. Não dá para abraçar o mundo todo, né? Eu não consigo dormir 1 hora da manhã e acordar às 4h30, 5 horas. Eu preciso dormir mais cedo. E com isso, essa opção acaba, por exemplo, minha mulher tem um hábito noturno maior do que o meu. Então, assim, ela dorme um pouco mais tarde. Há um impacto na minha relação com ela. Mas é uma escolha. Eu preciso optar pela... E não se engane, amo o esporte. Mas tem uma razão para isso também. Eu venho de uma família que tem colesterol alto, tem pressão alta, tem problema de cardíaco na família quase toda. Então, assim, para me manter vivo, a opção é faço esporte. Para poder beber meu vinho no final de semana, para tomar minha cerveja que eu gosto tanto. É uma escolha. Eu faço esporte por uma escolha que eu faço. Né? Então, é uma boa escolha. Boa escolha. Agora, o que essa garotada tem que aprender também, Vitor, é que toda a escolha tem consequência, né? Porque as pessoas querem fazer a escolha, mas não querem a consequência da escolha que fizeram. Então, toda escolha tem sua consequência. Nina está fazendo... pedindo para você... Fala, pode perguntar. Eu estou tentando ver aqui as perguntas, são tantas perguntas. Nina pedindo para você contar um caos que te marcou nessa trajetória. Caos que me marcou? Assim, não é bem um caos, não, mas eu vou contar para vocês uma história muito interessante, que para mim, ela é uma história muito interessante. Em determinado momento da minha vida, eu estava muito voltado para o trabalho. Tinha engordado muito, tinha chegado a uns 120 quilos, mais ou menos. E eu estava sentindo muita pressão disso. Teve uma época que eu ia eu jurava que tinha um ataque cardíaco uma vez por semestre. Pelo menos uma vez a cada 6 meses eu parava num procardíaco, fazia algum exame, estou morrendo, alguma coisa. E foram escolhas. Eu escolhi naquela época que o trabalho estava sendo mais importante. Aí um belo dia eu entrei nessa academia, na ProLimits, lá no centro da cidade, e procurei o dono e ele me fez enfim, ele me perguntou o que eu queria fazer. Eu falei que queria treinar, queria fazer algumas coisas, e foi o dia que eu fiz o exame de admissão na academia e eu fui para Belo Horizonte. E no caminho do Rio para Belo Horizonte eu comecei a me sentir muito mal. E eu me lembro que eu vinha dirigindo no meio da estrada sozinho. Eu ia para uma cidade lá próximo de São João del Rei, e quando chegou em Barbacena para virar para São João del Rei, ao invés de ir para Barbacena, eu fui para Belo Horizonte, porque eu comecei a achar que eu ia morrer. E eu pedia muito a Deus, não me deixa morrer aqui não, sozinho, no meio de uma estrada. Imagina, vamos pegar aqui, eu aqui morto, sozinho dentro do carro, me deixa chegar em algum lugar. E eu cheguei numa cidadezinha chamada de Carandaí, eles foram medir minha pressão, eu estava 20/16 minha pressão nesse dia. E ali eu fiz uma promessa, eu falei assim, cara, eu tenho que mudar minha vida. E aí eu fui procurar, o meu cunhado virou para mim e disse, tem 5 coisas que você pode fazer na sua vida. Ele me enumerou as 5, assim, eu sei que quase todas elas estão ao seu alcance, então basta você querer mudar. E eu voltei para o Rio de Janeiro na segunda-feira, procurei esse cara, Roberto, falei assim, olha, eu quero fazer o Ironman. Ele falou assim, mas você sabe o que é o Ironman? Eu nunca vi, não, mas eu sei que são 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros correndo. Ele falou assim, mas o que desses esportes você faz? Eu falei, nenhum deles, não, mas eu quero fazer o Ironman. Aí ele falou assim, o que eu preciso fazer? Ele falou assim, você precisa comprar uma bicicleta. Eu falei, tá legal, eu vou viajar a semana que vem a trabalho e vou trazer a bicicleta de volta. E aí fui para fora do país, comprei uma bicicleta, voltei lá, botei dentro da sala dele e falei assim, pá! E agora, o que eu preciso para ser um Ironman? Ali para frente veio a jornada para me chegar até chegar lá no Ironman, né? Assim, E a vida é isso, é uma jornada. Você colocou o foco, coloca a determinação, coloca a persistência que você vai chegar lá. Demoraram 3 anos para chegar. Mas foram chegou. 3 anos. Fui lá e fiz, entendeu? Então, Nina, para você, que é minha filha, está acostumada a lidar comigo um pouco no dia a dia, é um pouco do seu pai, é isso aí. Assim. A Ana fala que eu sou muito de modismo. Né? Agora a sua moda é o barco. Não é modismo, não. É que eu não gosto de chegar, quando eu começo a perceber que alguma coisa eu não consigo mais aplicar para ela todo o esforço que eu gostaria, por incapacidade física ou por alguma razão, eu preciso de procurar outra forma
de me manter ativo e desafiando. Porque, Marcelo, só para terminar a sua pergunta, eu acho a coisa mais, assim, mais legal do mundo, assim, as pessoas perguntam, mas por que você corria 100 quilômetros? Por que você corria 84 quilômetros? Por que você fazia Ironman? É para desafiar a mim mesmo. Não tenho dúvida. Nunca foi para ser campeão, nunca foi para chegar em primeiro lugar, nunca teve nada a ver com isso. Isso é maravilhoso, subir no pódio é sensacional, é divertido, é bacana, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com testar o meu próprio limite. É E a saber Ana, onde eu deixa eu posso. só aproveitar isso que você está falando. A Ana fez uma pergunta que é: o que te leva a se desafiar tanto? Eu acho que eu não sei, Ana. Assim, em certa forma, eu gosto sempre de tentar ser um pouco melhor. Eu sei que eu peco muito em casa, mas eu tento ser um pouco melhor sempre, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro tentando buscar um pouco chegar a algum lugar, né? Assim, encostar no seu limite, né? Assim, encostando. Como é que você melhora a sua performance cardíaca? É levando o limiar do seu coração cada vez um pouco mais à frente. Assim você se mantém ativo. E é um pouco da minha vida. Eu preciso de poder levar. Eu nunca vou conseguir me conformar num lugar só. Eu preciso de estar ampliando. Assim que eu sou com os meus amigos, assim que eu sou. Sei lá, eu acho que Deus me fez assim, né? Dessa maneira. A Nina continua aqui. Nina está querendo. Qual o esporte de todos foi o seu predileto? Eu acho que não existe aquele que foi o predileto, não. Assim, eu sou uma paciente, cada um. O que eu posso te dizer é que de cada um eu levo uma lição muito forte. Entendeu? Do karatê eu levo a disciplina, o respeito, né? O respeito ao outro. Do triatlon, certamente, a questão de entender que meu corpo é muito mais do que aquilo que eu imagino. Né? O nosso corpo é muito mais do que aquilo que a gente imagina. Eu acho que do remo eu levo a coisa mais da família, da equipe, né? Você é obrigado a fazer uma coisa em equipe, você tem que performar, não é sozinho, mas junto com todo mundo. Acho que cada um traz uma coisa boa para a vida, né? E eu acho que essa é a beleza do esporte. Ele te traz coisas assim tão importantes para você. Assim, isso você encontra na culinária, por exemplo. O esporte do Marcelo é a culinária, né? E eu sei que ele cozinha muito bem. Não sei se Está todos falando vocês de mim? é de você. Então, assim, e a culinária, por exemplo, é uma forma de doação. Eu acho que assim, cada um tem um pouco do seu, né, do seu barato. O esporte é o meu. É. Nina, continua. Se você pudesse mudar algo, o que você mudaria na sua trajetória? Boa pergunta. Excelente pergunta, Nina. Vocês vão me fazer chorar, hein? Acho que ansiedade, né? Assim, eu queria ser menos ansioso. Hoje eu ouvi uma coisa assim super legal, que eu já ouvi algumas vezes na minha terapia. A viver no passado é depressão. Viver no futuro é ansiedade, né? É angústia. Viver no presente é que a gente deveria estar o tempo todo. Né? Eu queria viver mais o presente. Queria conseguir desligar um pouco mais do futuro, ter menos essa ansiedade, essa angústia que eu tenho. Mas eu acho que é isso. Nina, mas o que lhe garante não acordar um dia porque você não está afim e acordar outro? O que te garante que você vai acordar amanhã afim de remar e outro você não vai acordar? Não tem dessa. Marina, vou te falar uma coisa com toda seriedade. Aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa. Nesse momento no Rio de Janeiro chove. Né? Se chove agora e daqui a pouquinho, amanhã, eu sei que eu vou ter que acordar às 4 horas de fazer isso. Claro que não. Mas são escolhas, são opções. Eu prefiro acordar, ir lá e fazer meu trabalho, fazer o meu esporte, fazer minha dedicação cedo. E eu tenho certeza, a única coisa que eu tenho certeza é que quando eu terminar eu vou estar me sentindo melhor. Por isso que eu acho que é o que me garante que eu vou estar lá. Não me garante que eu vou querer ir, não, mas me garante que eu vou estar lá. Norberto Monteiro, quero ver acordar amanhã na chuva para remar. Eu também. Tirar foto para a gente ter certeza que fez. A pergunta cabe a ele também. De onde veio, Vitor? E quem lhe ensinou essa determinação que você tem? Não
Não sei, assim, eu acho que isso tem um pouco da minha família. Minha família, ela tem essa característica, né? Eu certamente pertenço a uma família de classe média, certamente não uma família de classe média alta, uma família de muitos filhos, e a gente tinha que brigar, assim, eu tinha um exemplo do meu pai, um cara super correto. Ele era tesoureiro do Banco do Brasil. Eu ia lá visitá-lo, ele ficava contando dinheiro. O que ele fazia todo dia era contar dinheiro ali para fechar os caixas e tudo mais. Eu tenho certeza que ele nunca foi capaz de levar uma moeda para casa. E a minha mãe ela era costureira. Minha mãe costurava. Ela costurava, alta costura, era uma artista, mas era uma costureira que, com o esforço dela, levou todos os filhos a serem pessoas do bem, formadas. Eu acho que, vendo o esforço dos dois, eu aprendi que eu tinha que fazer o meu. Tinha que lutar para ser um pouco melhor. Eu não tinha dúvida que eu seria uma pessoa do bem, mas se eu quisesse ter alguma coisa, eu tinha que correr atrás. Eu falo isso com meus filhos muito, sabe, Marcelo? E a quem estiver me ouvindo, assim, a gente comete muito erro, né? Porque, assim, quando a gente é filho, a gente fala assim, não vou deixar que meus filhos passem por aquilo que eu passei. Acho que são os maiores pecados que a gente comete, né? Acho que a gente devia, sim, deixar os nossos filhos passarem pelas dificuldades que nós passamos, porque é isso que nos forja, é isso que nos faz melhor, né? E eu acho que a gente hoje, se a gente puder pecar alguma coisa na nossa criação, certamente a gente peca porque a gente dá demais. É demais, é verdade. E em dar demais, a gente acaba não forjando as pessoas a serem mais preparadas para a vida. Eu sabia o seguinte, negão, que se eu não acordasse para matar o leão me matava. Então eu tinha que correr atrás, cara. Aos 14 anos de idade, meu pai me pagava para ser office boy. Eu saía para pagar as contas dele, da padaria que ele tinha. Eu me virava. Final de ano, enquanto todo mundo ia para as férias, eu ia ser caixa da Água de Cheiro, que era um boticário que existia lá em Minas Gerais, e eu ia ser caixa para poder ganhar algum, para poder também desfrutar de alguma coisa, né? Quando eu vi o All-Star, eu ficava babando. All-Star, me lembro que All-Star era o que havia naquela época. Não dava para ter, brother. Assim, um dia que minha mãe me deu o primeiro, eu cuidei daquilo como se fosse o resto da minha vida, a única coisa que eu tinha. Então, eu acho que é um pouco esse senso de... É o querer, né? É a vontade. Ô, Vitor, eu sei que a live é sua, mas eu queria dar o exemplo ao contrário do seu, né? Eu acho que eu nunca te falei isso. Meu pai era industrial aqui no Rio, tinha a segunda maior empresa de embalagem do Brasil, 600 funcionários na década de 80, era um negócio grande, né? E eu sempre tive tudo quando garoto, tudo. Tudo que você possa imaginar, eu tinha. Eu só não tinha pai. E você sabe que hoje eu não pauto nenhuma das minhas relações por causa do dinheiro. Porque no momento que eu tive mais dinheiro, foi o momento que eu fui mais infeliz. Então, não quero saber de almoçar no Antiquários, nem existe mais, mas eu almoçava todo final de semana no Antiquários várias vezes. Isso para mim não interessa. O que interessa é estar com a pessoa, né? O que interessa é conviver com as pessoas. Isso é que é importante. Então, você teve aquilo que foi mais importante na sua formação, que foi a presença de uma família tradicional mineira, né? Eu te confesso, Marcelo, que assim, mas isso não quer dizer também muita coisa, não, porque lá em casa o pau quebrava, né? Não, eu não tenho dúvida, né? Mas... A família era tradicional, mas o seu Roquete era tradicional até demais. Era outro tipo de relação também. Né? A Renata aqui falou que, quando você estava comentando sobre a bicicleta, né, que você procurou, e ele falou, bom, tem que começar comprando uma bicicleta. E a Renata dizia, e você comprou todas as bicicletas que existem no mundo. Não, e essa é uma característica minha, assim, é verdade. Assim, eu costumo brincar, né, para as pessoas que me conhecem, eu falo, cara, quem não tem talento tem equipamento. Não tem talento. Então, mas eu gosto muito de sempre estar muito próximo daquilo que eu tenho acesso, evidentemente, né? De estar andando sempre com um equipamento que seja com assim, um top de linha, sempre que esteja dentro das minhas condições de comprar. Eu acho que é importante você associar o esporte às coisas boas, assim, que te mantenham no exercício diário com o que há de melhor, né? Assim, eu sempre gostei muito de bicicleta, sempre gostei do equipamento. Eu sou assim, o que a Renata não sabe é que eu tinha algumas que eram muito antigas,
que eu tinha... Ainda tenho, inclusive, só para você saber, Renata, eu ainda tenho a primeira bicicleta guardada, eu nunca vou me desfazer dela, entendeu? Assim, mas ela é uma coisa que eu gosto, assim como gosto também, eu gosto de carro, né? Eu admiro o carro, admiro o automóvel. Você pergunta, você precisa de carro hoje em dia? Hoje em dia está ficando meio em desuso, né? Cada vez menos a gente está precisando de carro, né? Já tem tanta disponibilidade aí de meio de transporte que você não está precisando menos do carro. Mas, de fato, eu gosto. São coisas que eu talvez venham da minha infância, né? Eu me lembro da minha primeira bicicleta, uma Monarch Monareta. Para quem não sabe, ela desmontava no meio assim que você tinha que abrir, ela fechava de lado, ficava mais fácil você transportar. Eu acho que essa infância, essa lembrança ficou comigo, e quando veio a possibilidade de ter as bicicletas, eu quis ter as bicicletas que eram bicicletas de ponta. E você teve a oportunidade, Renato, de experimentar, de experienciar essa minha loucura quando a gente foi lá na Alemanha e eu entrei na loja e falei assim, quero essa bicicleta de qualquer maneira. Não fui lá para comprar uma bicicleta e voltei com uma para o Brasil. Mas é isso aí. O Pac-Man falando que você é de fases, a Ana te chamou de homem de fases. Nina, só cuidado para não se cobrar tanto. Está preocupada com você agora. Isso aí eu trato na minha terapia. A Renata falou de esquiar com a galera. A Nina falou que achou interessante como cada esporte trouxe algo diferente para você. Assim, eu acho que a vida é isso, né? A vida é um agregar de experiências, né? Cada esporte me trouxe uma experiência, me trouxe a oportunidade de ter contato com novas experiências, então cada esporte me trouxe um aprendizado diferente. Eu não sei se eu sou de fases, não. Eu sou realmente um cara que eu sou irrequieto. Eu preciso de estar fazendo alguma coisa, e de tempos em tempos eu costumo migrar, mas assim, sempre mantive minha paixão por todos os esportes. Tenho amigos em todos eles, assim, porque sempre me mantive de alguma forma em contato com os esportes que pratiquei. O Paulo falando que você esqueceu do esqui. Não, na verdade, o esqui é muito mais um barato diversão. Diversão. Mas eu tentei sempre, sabia, Marcelo? Uma coisa muito curiosa. Dentro do esqui, eu tentei trazer alguma coisa diferente, porque imagina, a gente só tem contato com o esqui, quando tem contato, uma vez por ano, né? Quando a gente tem oportunidade. Muitos nunca chegam a ter essa oportunidade, né? Mas eu tive essa chance de ter a oportunidade de estar próximo do esqui pelo menos uma vez por ano. Mas sempre eu tentava buscar uma coisa nova lá dentro também. Então, você está falando do esqui, mas eu fui fazer cross-country, fazer esqui, você sobe a montanha com esqui para depois descer com ele. Eu sempre procurar alguma coisa diferente que fosse mais esporte, mais heavy. E experimentar e ter novas experiências. É isso aí. Buscar outras coisas. Marina Tamburini, qual o seu próximo desafio? Assim, esse ano a gente estava... nós estávamos todos prontos, passagem comprada, para ir para o Mundial, né? Nós tínhamos conseguido a classificação, íamos correr o Mundial no Havaí. O que eu vou dizer agora, eu certamente vou ser chamado de louco pelos meus amigos do Remo, mas eu tinha certeza que a gente ia fazer muito bonito nesse Mundial. Não tinha esperança de ficar entre os 3 melhores, mas eu tenho certeza que o Brasil ia estar figurando entre as 5 melhores equipes na minha categoria. Acho que a gente tinha total capacidade de chegar lá. E esse sonho ficou adiado agora, porque o ano que vem só tem Pan-Americano e o Mundial só daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos são 730 dias pela frente ainda. Mas o fato é que eu acho que o meu projeto próximo é esse, é tentar chegar a um Mundial. Não sei se a gente vai performar tão bem, mas eu gostaria de chegar até lá. Gente, tem muita pergunta que eu não consigo acompanhar. Depois a gente responde. Falando que você joga golfe, a Nina falando que a psicóloga te fez chorar, o Paulo, além de atleta, um baita chefe de cozinha. Isso eu não tenho certeza, não. Éder Santos, hoje ele não lembra mais. Conheci esse cara quando eu era mais novo. Meu pai sempre fala que tem um coração de ouro. É meu afilhado, o Éder é meu afilhado. O pai dele, inclusive, Marcelo, foi o primeiro granjeiro lá, foi ele que me ensinou tudo na granja. O pai dele é que trabalhou comigo lá na granja e era quem
me ajudava a criar os frangos lá. Pai e a mãe. Queiroga, chefe, obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua trajetória. Família, Roquete é demais, isso já passou. O importante é pensar positivo, treinar e chegar boa primeiro. Ana falando para eu pedir ajuda da Marta, já perdi completamente. Já estou fazendo pergunta lá de trás, Vitor. Relaxa, vamos concentrar aqui. Mas é isso, Vitor, Marcelo. deixa eu te falar uma coisa. Tem uma boa e uma má notícia para te dar. Nós temos que terminar. A boa é que, quando a conversa boa, o tempo passa rápido. Não, ainda tem, sei lá, 8 minutos, né? Para ter tranquilidade. Mas, então, assim, se você pudesse hoje olhar para aquele Vitor, criança, o que você diria para ele com a sua experiência? Calma. Né? Aproveita mais o caminho. Eu acho que a gente passa uma vida inteira querendo chegar, né? Mas a diversão é o caminho, não é chegar. Né? É verdade. Melhor do que você fazer o Ironman é treinar para ele. É verdade. Melhor do que você completar uma prova é treinar para ela. Eu acho que calma. Que é algo que você não tem muito, né? Você é um sujeito... Mas eu não tinha que dizer para aquele... Aí talvez aquele jovem fosse um cara diferente, mas infelizmente aquele jovem, a última coisa que tinha... Mas eu vou te falar uma coisa, Vitor. Eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Ninguém aqui, e passaram várias pessoas pela live, ninguém queria aquele jovem diferente. Todo mundo gosta de você exatamente do jeito que você é e pelo que você é. Então, saiba que você pode ter passado o caminho mais rápido do que você poderia ter feito, né? Mas ao longo do caminho você conquistou diversas amizades e você construiu uma família linda e que estão ao seu lado em qualquer momento que você precisar, e é exatamente isso que importa. É você Amém. Olhar para o lado e ver que você não está sozinho e que você conquistou tanta coisa. Então, Amém. Acho que a gente não pode se cobrar tanto e tem que viver a vida que tem. Tito Roquete dizendo que te ama. Dom Saldanha, Vitão, amanhã às 6 horas na água. Valeu, Dum, tamo lá. Não dá para esperar, não. Senão eu não entro nesse bar. O Dum está fazendo 50 anos no ano que vem e ele já vai suprir para a nossa equipe. Eu tenho que correr, tenho que continuar treinando, senão ele me tira do bar. Porque melhor do que eu, já estou fora. Vitor, eu vou te dar uma dica assim de live, tá? Manda um beijo para a Ana. Bom, meu amor, te amo. Obrigado por aguentar, né? Aguentar esse cara aqui tão difícil do jeito que ele é. Cheio das vontades, toda hora querendo acordar cedo, diferente, nervosinho. Mas eu te amo muito. E agora eu queria te pedir uma coisa. Você pode falar o que você quiser, dar o recado que você quiser. Você tem, sei lá, 3 minutos para falar o que você quiser. Marcelo, acho que eu já falei bastante já, né? Falei muito de mim, né? Sei lá, assim, se eu pudesse só de novo, como você falou, a coisa que mais me chamou a fazer essa live é que você falou assim, pô, tem muita gente jovem que eu acho que pode escutar um pouquinho e ganhar um pouco dessa conversa que a gente vai ter. Foi tão legal. Então, assim, foi nisso que eu me baseei para aceitar o convite, e a verdade é que, olhando para frente, assim, quando você é jovem, você tem muita vontade de que as coisas aconteçam todas rápidas e de uma vez, né? Então, acho que o Marcelo fez uma pergunta que me emocionou muito aqui, acho que vocês perceberam, né? Mas o fato é que tenham calma. Se você tiver foco, determinação e persistência, você vai chegar lá, entendeu? Não tenta beber a garrafa toda de uma vez só, não. A gente acaba engasgando no meio do caminho. Vai devagar, porque as coisas vão acontecer. É só você
acreditar em você. E pode acreditar em mim. Você é muito mais do que você imagina que você é. Pode ter certeza disso. Você só descobre isso o dia que você quiser se testar, e você tem que se testar o tempo inteiro para descobrir que você é muito mais do que você acha que você é. Então, acho que essa é a minha mensagem para todos vocês. Marcelo, muito obrigado. Obrigado a todos que puderam jogar essa 1 hora aqui de farra aqui com a gente aqui. Obrigado em especial a toda a minha família que está lá em Belo Horizonte me assistindo, e principalmente minha família aqui, né? Os meus 3 filhos e a minha mulher maravilhosa. Obrigado aí por vocês terem tido esse tempinho para me escutar e escutar o Marcelo. Vitor, eu queria te agradecer muito, dizer que você é homem para mais de live. Né? A gente precisa de fazer várias para poder ir tirando exemplo de vida para as pessoas. Então, sempre que você quiser, a gente vem aqui conversar, porque é história de exemplo para o outro. E acho que se a gente leva alguma coisa nessa vida, é a possibilidade de ajudar o outro a crescer, a se desenvolver e a se descobrir. E você é o exemplo clássico disso. Então, muito obrigado a você. Obrigado a muito você. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente esse tempo todo. E eu queria encerrar com uma frase do Mário Andretti. Né? Você lembra? Qual delas? Corredor? Né? Claro, do Mário Andretti, sim. Do pai, do filho, do sobrinho. E que ele dizia o seguinte: se tudo parece estar sob controle, você não está indo rápido o suficiente. E eu acho que essa frase se encaixa como uma luva dentro daquilo que você trouxe para a gente, né? Dentro do Vitor. Né? Então, eu queria dizer que agradecer a todo mundo, agradecer muito a você pelo seu tempo e continue nos iluminando e dividindo esse ser especial, esse coração gigante com todo mundo. Muito obrigado, Vitor. Obrigado a você. Um beijão a todos. Beijo, boa noite. Tchau. Obrigado.